Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Crespo Podcast, seu podcast semanal de temas variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi pessoal, bom, a gente está aqui, para mais um episódio. Essa semana eu tô com a Isabela Quadros, ela é atriz, dubladora, diretora de dublagem, é jornalista também. A gente vai bater um papo, legal, espero que vocês gostem. Bom, primeiramente, Isabela, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade em vir, topar, em bater esse papo com a gente, tá? E sinta-se bem à vontade. Muito obrigada desde já. Que é isso, Renata, é um prazer, viu? Desde que você me fez o convite, eu adorei. Muito obrigada por ter lembrado de mim também, essa oportunidade da gente falar um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigada mesmo. É isso. E eu queria começar com você, eu queria que você começasse contando como que você se tornou, dubladora, como que foi esse processo para você? Sempre gostei de falar, de fazer filme. Assim, eu fui uma pessoa que sempre curtiu muito. A minha avó amava uma novela de rádio. Ela era apaixonada pelo rádio. E eu fui feita no rádio, né? Eu fiz o radioteatro, aprendi a fazer aquelas vozes, efeitos, com o Metódio Coelho Lima na Patrulha da Cidade. Fiz também as novelas, que também um projeto chamado Você é o Juiz, na Super Rádio Tupi, em que eu tive a oportunidade de trabalhar com Lauro Fabiano, que saudoso, Naira Amorim, e também com tantos outros maravilhosos atores de rádio teatro que foram incríveis para mim, sabe? Então, foi muito legal começar com rádio teatro e começar com o rádio. Depois foi um processo que foi vindo, né? Porque trabalhei com muitos dubladores e esses dubladores, eles me perguntavam se eu era dubladora e tudo, porque eles trabalhavam também no rádio teatro, entendeu? Eles trabalhavam também no rádio teatro. Aí eles falaram, você não faz dublagem? E aí me falaram sobre isso, né? Então foi isso que aconteceu. Através deles, eu conheci a Juraciara Jacobo, então fiz o curso dela, fiz vários cursos de dublagem com ela, e aí fui para a profissão. Agora, antes de trabalhar em rádio, eu era atriz de teatro, cheguei a fazer alguns musicais, cantando, dançando, mas mais atriz de teatro. Comecei a fazer teatro muito cedo, com 10 anos. Fiz um pouquinho de coisa em TV, uma novelinha ou outra, trabalhei um pouquinho com cinema, mas meu forte mesmo era o teatro. Aí eu tive uma doença, que foi uma doença muito difícil, que eu tive em 1990, grande surto de meningite meningocócica. Então, eu tive uma vasculite generalizada, tive perda de ponta de 4 extremidades da mão, de dedos, assim, ficaram bastante afetados, muitas cicatrizes, uma doença, eu quase morri mesmo. Fiz 6 cirurgias reparadoras. E aí, tipo assim, o veículo TV ficou um pouco limitado, que eu tinha 22 anos, o veículo TV ele é muito assim objetivo para uma atriz jovem de 22 anos. Sempre tem que ter a cena um corpo um pouco mais exposto, né? Sim, eu não tinha condição, porque eu tinha muitas cicatrizes e também as 2 mãos afetadas. Aí eu falei, não vou deixar a peteca cair, vou continuar com o meu trabalho. E aí acabou que aconteceu da Silvia Goiabeira me apresentar para fazer um teste para rádio. Aí eu me tornei locutora de rádio, e dali locutora da Rádio Antena 1, da Rádio Tupi FM, da Rádio Nacional FM, da Rádio El Shaddai FM, que era uma rádio evangélica. Quer dizer, eu comecei a trabalhar com rádio. E da rádio veio o rádio teatro. E aí do rádio teatro veio a dublagem. Aí depois até eu fiz uma peça ou outra, entendeu? E hoje em dia a gente tem mais liberdade, hoje em dia você tem assim uma possibilidade de trabalhar, mesmo com alguma particularidade
que a vida lhe trouxe, ou que você Graças a nasceu Deus com as ela, coisas evoluíram, né? estão evoluindo. Então, e não tem problema. Eu já fiz algumas ceninhas, até cheguei a fazer uns trabalhos no Instagram com a Fernanda Brito, que nos deixou há pouco tempo. Uhum. E foi muito, muito legal falar sobre etiqueta, sobre regras de convívio. E assim eu faço de tudo um pouco. Como artista, Bom eu que você acho que o já estava no artista é ramo, tudo. né? Estava na É, dublagem, foi para dublagem, mas já estava no ramo, já era atriz, né? já vou indo em tudo. E quando não é dublagem, eu sou hostess também, eu recebo pessoas de outros países, entendeu? Ai, que Para alugarem. E aí as pessoas perguntam assim: ai, mas engraçado, o seu sotaque parece mexicano quando você fala espanhol, porque eu sou dubladora. A gente dubla muita novela mexicana. acaba aprendendo um pouco, né? A gente é artista, o artista faz de tudo. Eu e Silvia Goiabeira vendíamos sanduíche natural na praia para pagar nosso curso de teatro. Então a gente se vira, a gente se vira, a gente faz milhões de coisas e é isso. Só que a gente faz com aquele diferencial, aquela empatia, aquela simpatia, aquela comunicação característica de quem gosta de arte ou de quem pratica a arte, né? Sim. Aí fica bacana. É isso aí, mais ou menos assim, uma pincelada da minha vida artística. Você falou sobre radionovela, como é que foi esse período para você? E como é que é feito, né, a questão da radionovela? Porque tem, né, acho que a diferença para uma dublagem, assim, para TV e tal. Ah, tem. Porque você não tem na dublagem, por exemplo, a dublagem, você já tem o produto pronto, né? Você o ator já fez tudo lá. Uhum. Ele já construiu o personagem, ele já jogou a intenção que ele queria. Cabe a você jogar em português aquilo. Tentar principalmente ser um bom ator. Se ele Sim. fez o trabalho dele direito. Se ele realmente construiu um bom personagem. Aí você vai, pega aquilo, transforma em português. Se é um ator que canastrou um pouquinho, a gente tenta sentir a cena, ver como é que é a cena e tentar melhorar o trabalho dele. Então é um trabalho de... Aí você vai jogar no português com mais veracidade, entendeu? Uhum. Porque nem sempre o ator é experiente, às vezes é um ator inexperiente, a gente tenta melhorar o trabalho dele. E aí fica bacana em português, entendeu? Ou então, se é um grande ator, você tem que se esforçar ao máximo para tentar chegar junto. Uhum. Uma vez eu fiz uma novela colombiana chamada Açúcar. Essa novela Acho que eu já ouvi falar. ela foi passada em Angola. Eu fiz Uhum. um personagem que é uma grande dama do teatro, que é considerada a Fernanda Montenegro da Colômbia, Nossa. que é a Alejandra Borrero. Aí eu fiz a dublagem dela e eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Ah, minha filha, tem que ser Fernanda Montenegro. Então eu começava com 40 anos e terminava com 80. Então eu pensei, o início é Fernanda Montenegro até os 50, 60. Depois é Ilka Pinheiro, que é uma super dubladora maravilhosa. Vamos de Ilka. Claro que inspiração, né? Você não vai imitar, né? E se Sim. inspirar. E deva bater um assim, nervosismo também, né? mas a Fernanda foi uma atacada de mestre. E eu fazia mesmo. Ai, eu não acredito. Isso não está acontecendo, por favor. Não fala uma coisa dessas para mim. Parece muito. Fui na Fernanda. A Fernanda mais jovem. Agora ela já está com um tom mais assim. Nossa, você serviria para fazer uma personagem da Fernanda facilmente. Ah, eu gosto muito dela. Você sabe que quando eu tinha 16 anos, eu fiz amizade com o porteiro do Teatro dos Quatro? Oh, meu Eu Deus, sério? assisti a Lágrimas Amargas de Petra Foncante, com Fernanda Montenegro e Renata Sorrah, depois com a Fernanda Montenegro e a... Deu branco nela, do nome dela. Maravilhosa, depois eu lembro o nome da atriz. Maravilhosa ela. Que fez A Gata Comeu.
eu acho que eu sei quem, mas também não me lembro o nome. Que fez a novela Viagem, que fazia a personagem da Viagem que morria, que ia se encontrar com Antônio Fagundes. Bem, eu tenho certeza que o público já sabe quem é. Ah, com A certeza. Diná. É a Diná, a atriz que fez a Diná na novela Viagem. Você vê, ela é maravilhosa, famosíssima. Eu que me deu branco o nome dela. Uhum. Então eu vi com essas duas. E foi incrível. Vi 16 vezes. Caramba! Sabia Já a peça sabia de toda cor, né? de cor. E aí eu e Silvia Goiabeira, que é a dubladora da Yasmin, a gente ia para a casa dela e ficávamos com o Paulinho, que era o irmão dela. Paulo, uma figura maravilhosa, ele teve pólio com 2 meses, então ele não andava, mas a mente dele voava. E Uhum. as nossas iam junto nas asas dele, né? Então ele inventava umas radionovelas e a gente fazia no gravador um monte de coisa maravilhosa, antes de sequer pensar em dublagem. Uhum. Então, assim começou. A gente passou a ganhar dinheiro com o que a gente brincava, né? Sim, sim. Então, isso é bacana. E as imitações, né? Você acaba puxando, quando você vai fazer uma dublagem, você vai puxando coisas que te ajudem É isso que eu ia falar, isso com construir. certeza. O fato da radionovela também te ajudou muito, né, na dublagem, né? Muito. Porque a radionovela, o que que é a radionovela? A dublagem, completando, foi bom que você me puxou para um link que eu me perdi. A dublagem, ela já está pronto. Você tenta colocar a tua voz. Mas no radioteatro não, você tem que puxar da sua intenção. Você tem que saber o que é o amor, o que é o ódio. Eu odeio você, eu te amo. E tem um carregar das tintas. Você tem que fazer. Ah, eu estava aqui sozinha. Eu não esperava que você fosse chegar agora. Ah, que bom que você chegou. Tudo na voz, não tem imagem. Uhum. Então a sua voz tem que passar tudo. Mas já na TV não, na TV tem imagem, então você já tem que encaixar a sua voz naquela imagem. Mas o radioteatro não. O radioteatro você tem que criar as intenções e fazer aquelas intenções com muita verdade, sabe? Meu amor, você chegou. Entendeu? É coisa de Uhum. maluco, sabe? É porque Para você, ficar como você falou, né, bacana. não tem imagem, então você não vai olhar para o rosto da pessoa e ver, poxa, a pessoa tá triste, a pessoa tá feliz. Exatamente. Ou você vê a boca, não tem que encaixar a boca, tem que apenas falar claramente para que todos entendam, né? E Uhum. dar as intenções. E nessa brincadeira eu fui mãe da Nair Amorim, que é uma senhora, mas ela fazia aquela vozinha de criança. E eu, Nossa. filhinha, eu tinha 24 anos na época. Filhinha querida, mamãe, estou aqui. Filhinha, venha, vamos que vovó quer falar com você. Aí eu era vovó também. Ô, minha filha, venha. É assim, e Nossa, e é Nair uma Amorim, mudança drástica, né, de tonalidade também, né? e foi. E eu aprendi isso com o Metódio Coelho Lima. Coelho Lima falava para mim, Isabela, intenção, não tem imagem. Ele foi muito meu parceiro, meu amigão, Metódio, muito meu amigo, Coelho Lima. Uhum. Ele comandou a Rádio Tupi há muito tempo. Mas quando eu entrei na patrulha, quem estava lá era a patrulha não, a patrulha já é o Brincadeira, né? Uhum. Oi, e aí, garotão? Vem aqui, vem molhar o biscoito aqui no meu refrigerante. Era uma coisa assim, mais tipos, né? Tipos engraçados, né? Vem Aham. aqui, eu vou te pegar, seu safado. Já era a brincadeira, já era a parte de humor, né? Isso foi uma escola para mim incrível, só tenho gratidão. Uma É. escola muito grande. E aí, Isabela, falando de personagens, eu queria saber, assim, qual foi para você, né, dos personagens que você já fez, qual foi o mais desafiador e por quê, assim, você acha que esse específico foi? Olha, é muito complicado você dizer um personagem desafiante. Eu vou te dizer, você não vai acreditar. Eu fiz vários personagens grandes, fiz séries gigantescas como Borgen.
Eu fiz a primeira-ministra, foram 4 temporadas. Fiz a Sólia do Vis-a-Vis, que era um personagem delicioso, mas desafiante. Foi um personagem de 1 hora que eu fiz, mas foi um dos mais difíceis, que foi ali na série, no filme Invasão de Nova York, que eu faço uma pessoa que está num helicóptero, porque o texto, ele estava bem... No texto, era um texto duro. Quem dirigiu maestralmente foi a Teline, grande dubladora e diretora de dublagem. E ela queria que eu fizesse uma coisa jogadinha, tá ligado? Sei. E aí, tá ligado, meu irmão, tá pensando o quê? Coisas com gírias, né? Tudo com gíria, aquele texto duro. Olha, eu demorei muito para fazer aquilo, tomei uma verdadeira surra para fazer aquilo. Nossa. Isso foi muito desafiante. Agora, extremamente desafiante também. Mas o resultado ficou incrível, maravilhoso. A Doutora Veneno, Mulher Maravilha, também foi bem difícil. Que a diretora, Andrea Morucci, que é muito detalhista, é muito preciosa, ela queria que eu desse intenção, assim, e aí eu repeti muitas vezes. Mas eu acho que o resultado final ficou bem legal. Sim, sim. Trabalhos também, pequenas pontas que eu fiz na série Orange is the New Black. E Eu também cheguei a ver algumas temporadas. com a diretora Mônica Rossi. Ela Ai, exigia... maravilhosa, Mônica. Nossa! A Mônica exigia uma precisão na minha interpretação. Tomei surras com ela para alcançar o que ela queria. Então, também foi bem desafiante fazer a Kate Turner, que era a mãe do Alf, aquele É Teimoso, um ET, né? Que eu peguei, fui na direção de Ilka Pinheiro, eu estava trabalhando há pouco tempo na dublagem, e a Ilka me exigia muito, e foi muito difícil, e a gente ficava o dia inteiro fazendo aquilo. Era bem desafiante. Nossa, foi bem difícil. E também, ultimamente, foi muito difícil fazer, na segunda versão do Exorcista, que eu fiz o personagem da Ilka novo, que eu recriei a voz dela, que foi a voz que ela fez no Exorcista, que foi feito com a Linda Blair em 1970 e poucos. A Ilka refez o papel dela bem mais velha, e eu fiz a Ilka mais jovem, buscando parecer a voz dela, com sotaque e tudo. E, paralelo a isso, fiz também a voz da Coisa Ruim. Então, o Coisa Ruim era uma mulher que fazia e a voz era alterada. E falava coisas horríveis, entendeu? E fazer, você que tem um trabalho espiritual, que busca uma evolução, Nossa, eu fazer imagino. aquilo... Você tem que colocar isso um pouco de lado, né? Porque aí é aí seu trabalho, né? é meu trabalho. E como é que eu pude juntar as duas coisas? Eu pensei assim, eu vou falar o que está aqui e vou dar a intenção, mas eu não vou jogar nenhuma emoção do meu ser. Eu vou trabalhar totalmente na técnica. Eu vou falar as coisas mais horrorosas, mas vou falar na técnica. Não vou imprimir o meu coração nisso. Entendeu? Então, em vez de fazer, eu vou matar você, uma coisa assim, puxando do meu, eu vou matar você, só na técnica, sem nenhum pingo de intenção. Aí depois joga um efeito horroroso em cima e fica aquela coisa cavernosa. Nossa, Jesus. Eu não sou fã de filme de terror, Nem cara. eu, Não consigo, não gosto. Nem vi, não quero nem ver o resultado final disso. Pedir perdão a Deus, tentei imprimir uma coisa mais sutil. Porque, desculpe, é muito Não, tudo bem. desafiante. Muito desafiante. Tá vendo? Só de falar nisso já dá um bocejo. É energia, né? Eu não gosto, sério. Não é minha nem praia, filme de terror. Eu imagino, assim, né, para quem não curte essa temática, ter que fazer uma dublagem disso deve ser bem complicado, né? Tão Assim. horrível. Mas valeu como desafio. Foi bacana. Então, assim,
Não existe assim uma coisa mais difícil. Mas se você tivesse que dizer assim para mim o que foi mais difícil, talvez tenha sido isso mesmo, fazer. Embora foi delicioso o trabalho, a gente riu horrores, não foi difícil o trabalho, sabe? Talvez o trabalho mais difícil tenha sido realmente fazer a mãe do ET, quando eu não tinha, era muito ainda jovem, não tinha muita experiência. E estava ali na batuta da Ilka, que era muito experiente, uma diretora muito, muito experiente. Isso foi bem desafiante. Sim. E aí, assim, acho que a gente entrou num assunto um pouquinho, talvez mais polêmico. Eu queria que você falasse o que que você acha sobre a questão dos Star Talents na dublagem. Qual a sua opinião, né, sobre isso? Eu acho, sabe? Eu acho assim, eles não. Eu acho que o resultado final não fica legal. Uhum. Eu acho que o resultado final não é bom. A não ser que você trabalhe muito e vá muito devagar com Star Talent. Eu dirigi o Whindersson Nunes num Uhum. filme, num filme em que ele fazia o Jack Chan. Mas ele era fã do Jack Chan e o Jack Chan fizeram uma propaganda, eles conversaram ao vivo. O Whindersson Nunes, na época, ele tinha 45 milhões de seguidores. Hoje ele Nossa, deve ter mais, muito mais. entendeu? Então, quem tinha gravado o filme, foi o fantástico Márcio Simões. O Márcio Simões deu um show fazendo Jack Chan. Eu dirigi ele. Aí depois o cliente pediu que o Whindersson Nunes entrasse. Eu achava que o Whindersson Nunes ia fazer o outro protagonista, que era um menino, que ele iria bater um bolão no cara, super engraçado, o rapaz, que Uhum. aquele poderia ser um papel para o Whindersson Nunes. Mas não, o Whindersson Nunes era para fazer o Jack Chan. Aí nós pedimos a autorização do Márcio Simões, ele recebeu por fazer aquele papel, a autorização de fazer com que o Whindersson Nunes ouvisse ele. Assim como o Buzunda ouvia o Mauro Ramos para fazer o Shrek. O Meu Mauro Deus. Ramos gravava todo o Shrek e o Bussunda ouvia para ir nas intenções do Mauro Ramos. Quando o Bussunda morreu, o Mauro Ramos assumiu o Shrek no terceiro filme. Mas o Whindersson dei uma aulinha básica para ele, umas dicas, fizemos rapidamente umas dicas para ele trabalhar melhor, e aí ele escutava o Márcio Simões e gravava, e nós colocávamos a fala. Eu vou te falar, ninguém reclamou não, o resultado ficou muito bom. Uhum. Porque ele é bom, o carinha é inteligente. Mas ele fez muito mais devagar do que um dublador, mas nós tivemos a voz do Márcio Simões para guiar ele. Senão, eu acho que o diretor tem que ter paciência e dar as intenções. Por exemplo, eu trabalhei com uma atriz maravilhosa, que era a Geisa Vidal. Inclusive, ela foi eleita uma das melhores dublagens de 2019 pelo jornal o Estadão, lá de São Paulo. Ela já estava num processo de Alzheimer. Uhum. Ela me deu uma aula de dublagem, porque ela é uma grande atriz, mas ela já não estava conseguindo ler, encaixar. Então, eu dava a intenção, ela fazia muito melhor do que eu, e a gente colocava no lugar. Ela via a cena, só para ter uma noção, aí eu dava a intenção para ela no timing, quer dizer, no tempo correto. Eu falava, eu não quero mais você. Aí ela entrava, eu não quero mais você. Quando puder, dá uma olhada, dá uma escutada também no A Esposa, Ah, eu vou trabalho de sim. voz. A Esposa, trabalho de voz da Geisa e o falecido Júlio Chaves também. Que Uhum. show de interpretação dos dois. Então, eu acho assim, se você vai pegar um Star Talent, tem que trabalhar com ele, tem que ter tempo, tem que dar intenção para ele e você vai fazer o seu melhor. Ele está ali para ganhar público. Ele está ali para poder fazer com que o filme seja um sucesso. Agora, ele não pode estar sozinho. Ele precisa estar com grandes atores segurando ao lado, com grandes dubladores segurando a Uhum. cena. Ele tem que estar ali. Não pode ser tudo Star Talent. Tem que ser por alguns. É que nem filme, uma novela. Você tem uma atriz linda, iniciante,
que ela vem da close, da pinta, mas você tem uma turma de gente fera ao lado para segurar a trama da novela. É porque senão não dá, né? Não dá. Então, Star Talent é a mesma coisa. Eu acho assim, aquela Maria Clara Gueiros, quando fez uma gatinha no filme do Bold, que era um Uhum. cachorro, ela falava assim: O que que é, Bold? O que que você quer? Você quer alguma coisa? Quer dizer, era ela. O público queria ver ela. Mas ficou estranho na gatinha. Poderia transformar um pouquinho, deixar menos assim. Uhum. Mas quando a pessoa não consegue, a voz dela é essa, ela fez aquela marca, te conheço. Ela fez uma marca com isso. É a marca Na registrada época. dela, né? Então, a gatinha tinha que ser meio ela. Tipo, ficou bacana, porque era um super ator que estava fazendo, super dublador que estava fazendo o Bold. Aí a gatinha, todo mundo, ai, que legal, e a Maria Clara Gueiros fazendo a Uhum. gatinha. Então é por isso que o Star Talent está ali, ele está vendendo ele, não a dublagem do gatinho, ou seja lá do que for. Mas eu Ele, imagino que deva ser um trabalhão, né, assim, para os pois é, diretores, né? agora teve um que, pô, o cara que fez era um Star Talent, que eu esqueci o nome, que fez o filme do Queen, do ator, o Fred Mercury. Uhum. Fred Mercury foi um ator que é cantor. Pô, o cara destruiu, fez bem pra caramba. Porque de vez em quando você pega uns super talentos nos Star Talents. Porque a dublagem é um dom. Às vezes o cara tem um dom para aquilo, só não tem a rapidez. Aí você vai e consegue. O Whindersson Nunes, bom pra caramba, só não tem a técnica, a rapidez. Uhum. Aí você pega um cara da sorte de conseguir um super ator, aí é só encaixar e colocar no lugar as falas. Porque a técnica e a rapidez é que é difícil. Mas se Uhum. você tem um ator que tem boas intenções, dá para levar. E ele carrega o filme, né? Ele carrega a bilheteria, que é importante também. Por isso que existem Star Talents. Cabe É a um nós, peso, como né? Você ter um diretores, Whindersson Nunes num filme, né? é um É um peso. peso. E você tem que fazer bem, tem que estar pelo menos interessante. Não pode estar ruim, Uhum. entendeu? Eu penso assim, nem que você demore. Aí é o custo-benefício. A empresa e o cliente têm que saber também que não vai poder ser aquela correria de entrega. Não dá para ter correria, porque tem que ter o mínimo de qualidade. Senão a crítica cai em cima e aí você cai no efeito contrário. Em vez de ser um grande sucesso, vira um fracasso. Todo mundo Uhum. falando mal, mas ninguém falou nada. Então, se ninguém falou nada, é porque ficou bom. Que bom, né? É, E aí, assim, Isabela, falando de direção, eu queria que você explicasse um pouco como que é, né, o processo de direção e enquanto diretor, o que que você procura, né, no dublador? a direção é uma coxa de retalhos, né? Você vê um filme, você tem uma ideia, busca aquelas vozes que poderiam ficar interessantes em cada personagem. Você imagina uma coisa. Mas quando você vai para o estúdio, não vai ser o que você imaginou. O que o ator também tem para dar. Então você vai com café, ele vai com leite. O final vai sair um café com leite. Sim, Não vai sair o seu café nem o leite dele. Se eu quero impor a minha vontade totalmente a ele, com as minhas intenções e tudo, vai ficar chatíssimo. vai. E se ele também quiser se impor, olha só, não quero fazer isso que você está pedindo. Eu acho que é aquilo. A gente tem que ter o equilíbrio. Tem que ter um Então, meio termo, né? você tem que ter um pouco de dialética, você precisa ter um pouco de psicologia também, porque às vezes o ator está num dia ruim. E eu gosto sempre de trabalhar com humor. Entendeu? Você vai ver o filme, faz a escalação, e aí começa a trabalhar a intenção. Você também está com o seu técnico do lado, também é um trabalho de psicologia para com o seu técnico, Uhum. que às vezes você quer uma coisa que o técnico não acha que precisa, mas você gostaria. Não, puxa mais um pouquinho essa fala, mas não precisa. Não, que custa nada, vamos dar uma puxadinha. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, estou sempre, mas sem ser louca, sem ser demais. Eu Sim. vou tentando o equilíbrio ali, mas com profissionalismo. E adoro isso, eu gosto do que eu faço. Então, é desafiante, às vezes você vê a mesma cena milhões de vezes,
aquela pessoa repete aquela cena incrível. Você tem que prestar atenção em cada detalhe. Então, o trabalho de direção é esse. E o que que eu espero de um ator? Eu espero de um ator flexibilidade, que ele esteja aberto, que ele entre ali no estúdio e esteja com vontade de dar o que for melhor e que ele queira também receber as nossas opiniões com tranquilidade, sem problema, sem ficar chateado, sem se sentir mal, sem achar que está sendo criticado, mas simplesmente achar que nós todos juntos estamos ali pela obra, para que a coisa fique bonita no final, para que o cliente goste, para que o cliente goste da empresa, para que traga novos trabalhos e que para que todo mundo ganhe dinheiro, todo mundo seja próspero junto. Mas para isso o trabalho tem que ser bom, porque o dinheiro só vem de coisa boa. Coisa ruim, o dinheiro é só uma consequência de um É só trabalho bem algo a feito. mais, né? Então você vai fazer e todo mundo vai ganhar, o cliente vai ficar feliz. Eu acho que é isso que eu espero de um ator, que ele esteja aberto e disposto a fazer o trabalho dessa forma, entendeu? Sem estar um pouco. Eu não gosto muito de trabalho. Eu trabalho com todo tipo de ator, mas quando o ator está muito enrijecido, está muito focado nas ideias dele e quer impor apenas o que ele pensa, eu aceito, e são todos adultos, eu não estou aqui para ficar forçando a cabeça de adulto. Mas você tendo uma pessoa mais aberta O e trabalho flui humor, melhor também, né? e espero humor, porque trabalhar rindo é muito bom, muito melhor. Espero humor, porque com humor ele me ajuda com humor, eu ajudo ele com humor, o técnico ajuda, e a gente consegue coisas lindas com humor. Cenas dificílimas, cenas trágicas. Se a gente trabalhar com humor, a gente chega junto até na tragédia, para passar aquilo com amor. Foi o que aconteceu no filme que eu me referi, do Exorcista. A gente trabalhou na brincadeira, na alegria, entendeu? Mesmo sendo uma coisa tão pesada. E Fica mais assim vamos leve, né? seguindo, com certeza, com certeza. É Bom, legal. Isabela, e aí a gente entrando em mais um, vamos dizer assim, mais um assunto polêmico, né? Eu queria que você falasse um pouco como que você vê, né, a representatividade na dublagem hoje. Qual a sua opinião sobre isso? Eu não sei de explicar. Uma vez eu dirigi um filme. Eu gosto de dar exemplos, sabe? À Difícil a vontade. gente tacar o martelo. Vou dar exemplos. Eu dirigi na Bravo Studios uma série sobre uma revista Curve. Foi uma revista que foi lançada na década de 70 nos Estados Unidos e que foi realmente inovadora. Acho que foi na década de 80. E essa revista foi feita por mulheres gays e elas falavam de outras mulheres gays no esporte, muitas se revelaram como gays. Então essa novela, essa foi um marco de libertação da mulher homossexual nos Estados Unidos, dando visibilidade, dando tudo que a mulher gay daquela época, com muito mais preconceito do que tem hoje, então deu assim uma força àquele grupo, assim, um grupo muito escondido e tudo, deu uma visibilidade, deu um power, né, um poder para essas mulheres. Uma revista bem interessante. E o cliente quis que fosse feita por representatividades, por dubladoras que representasse o grupo LGBT, que ia mais, de preferência mulheres lésbicas, dubladoras gays. Aí a gente cai num processo muito, muito difícil, que são... Existem dubladoras gays que não querem dizer que são gays. São gays entre quatro paredes, são gays na vida delas. É o direito delas. Como dubladoras, elas não querem expor. Então, existem... E o detalhe, e essas atrizes e essas personagens, hoje em dia, se o seriado foi feito em 2021, 2021 ou 2022, eu não me lembro ao certo, essas mulheres da década de 80, que na época tinham 30, 40 anos, são senhoras, estão com 70, 80. Então, eu tenho que ter dubladoras senhoras gays. Aí Nossa. quer dizer, já está difícil encontrar jovens gays.
Ainda Então mais fui senhoras, ok. cacei em São Paulo as dubladoras, algumas jovens, algumas com voz muito leve, entendeu? Eu, que me considero bissexual, não binário, eu peguei tudo que você possa imaginar de velha. Eu Nossa. fiz senhores, fiz as mais fechadonas, fiz as mais assim, tudo quanto que eu pude fazer de dobra, eu fiz. Aí peguei algumas colegas assumidas, e aí eu falei com o cliente, querido, vamos fazer assim uma representatividade diferente? Vamos representar a mulher mais velha, não a mulher lésbica, porque já está difícil encontrar mulheres mais velhas para dublar. Então vamos representar a mulher de idade. Uhum. A gente tem que pensar muito sobre o que é representatividade, porque uma dubladora mais velha, ela está representando uma mulher mais velha. Sim, com Não certeza. necessariamente uma mulher gay, eu estou representando a mulher mais velha. Do que importa se ela é gay ou não. Então, é muito complexo essa questão. Eu acho que a gente está começando a tatear o que seja a quebra do preconceito, mas ainda estamos muito trabalhando o não preconceito com uma versão ainda preconceituosa do não preconceito. Uhum. Então, eu acho que a gente tem uma tradição secular tão forte de preconceito que a gente ainda não consegue pensar em não preconceito sem ter um olhar ainda preconceituoso. Uhum. Então, por que que a dubladora trans só pode fazer mulher trans? Por que que ela não pode fazer uma mulher, já que ela se sente uma mulher? Por que que o Sim. dublador, um homem trans, não pode fazer já que ele toma hormônio, tem uma voz, é um bom ator, não pode fazer um homem no filme? Não, tem que ser um homem trans. É porque isso não deveria Então, depender da qualidade, tipo assim, do que a aí pessoa você, é ou você, não, né? aí você taxa, e por exemplo, eu tenho uma colega de trabalho maravilhosa que é preta, Rosane Correia, ela sempre fez todas as louras do SBT, é uma voz linda, encaixa perfeitamente nas louras. Você coloca ela nas negras, horrível. E Uhum. você já pega, por exemplo, atrizes que são, que são de pele branca. Eu digo assim porque eu sou uma pessoa que acho que existe raça humana. Eu Sim. sou assim, eu acredito na raça humana e etnias. Não gosto de chamar de raça as etnias. Raça Uhum. é uma, raça Etnia é branca. outra coisa. Aí você tem a etnia. E outra coisa também que nós temos no nosso país, que é bastante controverso, que é a questão de você ter na sua hereditariedade diversas etnias. Eu, por exemplo, eu nasci de pele branca, mas tenho várias etnias. Eu tenho negro, eu tenho muito índio na minha família. Uhum. E tenho brancos. Eu tenho diversas etnias. A minha filha, por exemplo, meu ex-marido, ele é de descendência preta e índio. A minha filha parece uma índia com preto. Então a gente tem assim diversas etnias. O ser brasileiro é quase que uma nova etnia. Ele é o ser brasileiro. Então Uhum. você vai caracterizar o ser brasileiro. Isso é um assunto muito complexo por causa do cabelo, ou por causa de algum traço físico, ou por causa você eu fui fazer, por exemplo, um exame de sangue e me perguntaram qual é a sua raça. Falei, humana. Não, mas como é que você considera sua etnia? Falei, não sei, tenho de tudo um pouco. Por quê? Não, porque eu tenho que pôr aqui no papel. O que você disser para mim, eu vou escrever. Se você Nossa. disser que é preta, eu vou escrever preta. Se você disser que é o como você se sente, é o que eu vou pôr. Então, acho que isso é bacana. Isso é bacana. Sim. Como você se sente, eu vou colocar aqui. Agora, você enxerga também, não vou citar, agora já não quero citar pessoas, familiares meus, que diz Uhum. assim, não, eu sou preta. Não, você não é preta, não, preta sou eu. Você não é preta, olha só, eu sou mais preta que você, eu Você tenho tem que mais características. provar, né? Então você tem, cara, níveis de pretitude ou níveis de branquitude, pelo amor de Deus.
Parece aquela coisa do passado. Ai, fulano casou com uma mulher branca para limpar a raça, né? Essa coisa É tão horrorosa. absurdo, né? Então, Essa que isso a questão. gente foi criado debaixo disso. O cara era preto, conseguia um status, casava com a loura. Uhum. Quer dizer, então a gente foi criada debaixo disso. Então, eu, para mim, acho que voz não tem cor. A voz humana, ela não tem cor. Agora, se você me fala assim, Isabela, vamos ter que dar oportunidade a várias pessoas dublarem. Negras, pretas, eh, pobres, brancas, pobres, eh, asiáticas, pobres, seja lá o que for, vamos dar oportunidade para essas pessoas dublarem. Para que a japonesa, como várias, possa fazer qualquer mulher na dublagem. Para que a preta possa fazer qualquer mulher. Para que a branca possa fazer qualquer mulher. Para que os seres possam se fazer. E que os trans também, Jesus, possam fazer homens. As mulheres trans possam fazer mulheres. Porque é isso que eu tô falando, Problema? deveria depender dessa questão, né? Deveria saber se a pessoa tem a capacidade ou não de fazer, Agora, independente se ela é trans, se ela capacita. é. Vamos capacitar o pessoal sem condições para ele ter acesso a trabalhos, seja lá qual for. A dublagem é complicado. Você vai capacitar um ser para dublar quando a gente não sabe se a inteligência artificial vai nos substituir. Essa é Então, uma a outra gente ainda está boa vivendo pergunta, isso. né? É A complicado. gente ainda está vivendo um momento onde a gente vive isso. E aonde vem o velho rádio teatro, ele sempre retorna, entendeu? Porque Uhum. eu acho muito difícil. A inteligência artificial pode até fazer uma novela incrível, mas não vai fazer como um ser humano. E os ouvidos de quem vai ouvir aquilo não vai ser tão, são mais apurados do que. Aí é como você falar de um alfaiate que faz um terno, uma loja de alta costura, e você comparar com uma loja de departamento. Uhum. Sempre vai ter o amante da alta costura, poucos custando caro. Sim. Então a gente tem que rezar para que a arte sobreviva em todos os níveis, nos Deve que novos a gente está num tempos. período bem certo, assim, né? Com Eu me isso. sinto às vezes um pouco naquele filme Star Trek, que tem os Borgs. Os Borgs são seres de outro planeta que Hum, eles dizem assim: vocês serão assimilados, vocês serão assimilados, não resistam, vocês serão assimilados. Às vezes eu acho que os Borgs podem estar chegando. É, então que é umas a coisas tão gente tem que absurdas, tomar né? Que a gente muito vê. cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado para usar essa ferramenta maravilhosa com bastante caráter, que é uma coisa que está faltando muito nesse planeta. Caráter. Existem estelionatários, pessoas que fazem tanta maldade. Eu penso assim, essas pessoas não têm medo, não, da lei do retorno, porque a Parece que não. justiça, cara, a justiça do homem, ela existe, mas a justiça de Deus, De amor, Deus não também. falha. É, com certeza. Essa não falha. A do homem pode demorar, pode falhar, mas a de Deus não vai falhar. Mas a galera parece que não tem medo, né? Tá Não. vivendo assim numa inconsciência. Essa inconsciência que me assusta, sabia? E parece que cada dia tá Bastante. ficando pior. Ou então está aparecendo mais. É como se a luz fosse acesa, as coisas estão aparecendo mais. Agora, também as coisas maravilhosas, elas não aparecem tanto, como essa entrevista aqui que você está me dando oportunidade. Você Ai, me eu fico chamando. muito feliz. Uma coisa tão bonita a gente estar aqui falando sobre a vida, sobre teatro, sobre rádio, sobre radionovela. Isso É não vai tão bom, né, estar falar de cultura. de cultura, isso não vai estar nos milhões de seguidores, mas vai estar nos selecionados seguidores seus maravilhosos
porque vão ouvir a gente. Obrigada, muito Então, obrigada. isso aí já é uma coisa linda, né? E aí a gente falou um pouco sobre representatividade. Eu só queria te fazer uma pergunta, né? Se caso você não queira responder também, tudo bem, sem problemas. Não, Mas você, enquanto pessoa, né, LGBT e tal, você já chegou a passar por algum tipo de preconceito, seja dentro da dublagem ou até mesmo fora, né? olha, graças a Deus, eu tenho que te dizer que na dublagem eu nunca sofri preconceito, não, sabe? Pelo menos que eu saiba. As Uhum, pessoas são maravilhosas comigo. Eu demorei um tempo também, assim, para me assumir. Então, eu fazia. As pessoas me conheceram diversos níveis. E eu acho que eu também sempre respeito todo mundo, respeito o espaço de todo mundo. Não sou a favor, eu sou muito a favor do caminho da não violência. Eu claro. sou muito discreta, eu acho que onde se ganha o pão não se come a carne. Nunca me envolvi com ninguém de dublagem, eu sempre sou uma pessoa muito na minha. Trato Uhum, bem todo mundo, desde o porteiro até o dono da empresa, com o maior carinho. Eu tento, a gente não sou perfeita, tem milhões de defeitos, mas eu tento buscar essa postura no meu trabalho. Agora, eu sofri preconceitos esquisitos, sabe? Eu sofri preconceito muito quando eu era pequena, porque eu era uma criança trans. Então, eu queria ser menino quando eu era pequena, uhum. e na década de 70, não se falava nisso, né? Me vestia Nossa, muito de menino. imagino. Então, eu era assim, uma meio preconceito, as pessoas me olhavam esquisito. Mas eu não estava nem aí, nem ligava para nada. Mas eu sofri, sim, uns bullying das crianças do colégio. Assim, dos meus 9 até os meus 12 anos, eu sofri uns bullying, porque eu era uma criança estranha, também meus pais eram separados, estavam com briga na justiça, mas Uhum. e a parte artística sempre me salvou. Foi quando o teatro começou a me salvar. Mas eu ria dos bullying, eu não ligava. Os meninos saíam correndo de mim, eu corria atrás deles, entendeu? Eu achava graça, graças a Deus eu tive Você tentou inteligência levar isso emocional. da melhor forma possível, né, a forma Depois mais leve. depois me tornei representante de turma, depois fui fazer teatro, aí fiz cenas de teatro, fazendo números de dança, fazia dublagem de Liza Minelli e tudo. Aí os meninos ficavam, nossa, Maria Isabela, tão bonita. Quer dizer, então foi bacana. Agora, já sofri um preconceito reverso, né? Porque uma época eu estava com o cabelo muito curto, eu gosto de moda masculina, já andei Uhum. muito feminina, se for necessário, eu vou me arrumar feminina. Mas eu gosto de moda masculina. E depois de 50 anos, eu já chutei o balde. Lá para os 40 e pouco, eu falei, eu vou me vestir do jeito que eu quero, Dizem que gostei depois de dos mim como eu 50 sou. você já a pessoa já deixa um pouco Já de me lado, chutei, né. mas foi um pouquinho antes, com os 45, já comecei a chutar o balde. Cortei cabelo curtinho e tudo. E eu sofri preconceito assim, de não poder abraçar um amigo na rua, de não Nossa! poder andar de mão dada, e o pessoal gritar: olha os viados se pegando. Gente, ai, Sofri isso um me dá preconceito agonia, sabe. reverso. É tão E eu absurdo você falei, ver isso hoje em dia. e não era nem eu estava, era um homem com uma mulher, né? Uhum. Para você ver como que aquela música, as aparências enganam, né? Sim. Aos que amam e aos que odeiam, porque o amor e o ódio se entendem na paixão, sei lá, eu sou horrível para letra, mas é mais ou menos isso. As pessoas se enganam. Então, de eu chegar na época da pandemia e pedir para encher o tanque do carro, pode pôr R$ 100 de gasolina, e o frentista me olhar com cara feia, dizendo assim, o olho dele dizia assim, fale igual a homem. Nossa. Aí eu passei a falar, R$ 100, chefe. Pronto, acabou. Tá aí, chefia. Aí Perfeito. resolve. A gente entende, então, por que que muitas pessoas fazem a transição, que é para viver melhor, entendeu? Também tem essa parte. Uhum. Embora seja uma vida de um transexual, não é brincadeira, não, tá? É Não, que imagino. a disforia tem que ser muito forte para comprar essa briga. Para o cara, a disforia de gênero tem que ser bastante intensa para que você transforme seu corpo para se sentir melhor com você. Vai pagar um preço, porque é difícil pra caramba
O ser humano é muito preconceituoso. Deixa o povo viver como quer, gente. Vai se preocupar com a Pessoa sua vai saber o vida, bem, sabe? Gente, a sabe? pessoa Pelo não vai amor de olhar a minha Deus. vida pessoal, sabe? É a vida da pessoa, não é a minha, Não entendeu? é a sua. Agora eu digo, eu não estou nem aí. Agora eu digo que no grupo LGBT eu estou no ar. Porque o ser humano está tão difícil que eu já esgotei, né? As minhas possibilidades humanas. Então estou vivendo uma vida monástica. Entendo. Mas é isso, vivendo, sorrindo, levando as coisas leve, e a pessoa vai indo assim, né? Com certeza, querida. Pesar Mas para quê? grande, gostei muito. Estou gostando muito da entrevista. Mas é isso. Eu também. Bom, eu queria te agradecer da gente estar chegando ao final desse bate-papo. A gente pode depois, né, com o tempo, marcar uma parte 2, tá? Você fica à Com vontade. certeza. Eu Pode ficar queria. tranquilo, e pode perguntar o que você quiser. Porque eu tenho como grande inspiração na minha vida a Dercy Maravilhosa! Gonçalves, que a minha avó Maravilhosa. adorava a Dercy, minha avó amava a Dercy. Então, acho assim, acho que tem uma hora na vida que a gente tem que dizer que veio, sabe? Não dá para ficar mais de. E você não está fazendo mal a ninguém, e eu vou no lúdico mesmo. A melhor coisa é a gente estar sempre rindo, né? Vamos se aceitar, vamos amar, vamos gostar das pessoas como elas são e deixa o povo viver, né, gente? Vamos viver a nossa vida e deixar que os outros vivam a deles. Se não estiverem fazendo mal a ninguém, a gente não tem que se meter. Tem que se meter sim quando estão fazendo mal, mal real, não é mal Com certeza. imaginário, né? Não é o mal imaginário, é o mal real. Violência, esse tipo de coisa. Agora, é, o pessoal tem que relaxar um pouco nesses aspectos e ser feliz, né? Só o respeito já vai. Se tiver respeito, amar ao próximo como a ti mesmo e respeito ao outro, e já vai resolver muita coisa. Tá perfeito, né? Tipo, já resolve metade das coisas. Já dizia o mestre, né, que teve o renascimento aí no Natal, né, há pouquíssimo tempo, já dizia ele, né, ame o próximo como a ti mesmo. Exatamente. Se as pessoas seguissem isso, nossa, seria tão bom. Já daria certo tudo, já se resolveria uma porção de coisas, inclusive a representatividade na dublagem, resolveria a questão da inteligência artificial, Meu Deus, resolveria várias questões, né? com certeza. Bom, eu queria te agradecer, Isabela. Muito obrigada. Foi um papo Foi um maravilhoso. Eu fiquei prazer, muito querida. feliz em ter você aqui. E pode ficar à vontade, para se despedir do pessoal, divulgar seu Instagram, sua rede social, se você quiser. Sinta-se à Tá vontade. bom, querido. Gente, foi um prazer estar aqui com a nossa querida Renata e obrigada por vocês escutarem assim um pouco aqui da minha vida, do meu trabalho, gratidão. Se quiserem ver alguma coisa ou outra, estamos lá no Maria Isabela Quadros Lima. É mais fácil de me achar, que é meu nome todo, Maria Isabela Quadros Lima. E eu tô lá no Instagram, quiserem ver umas coisas, rirem um pouquinho, verem sobre alguns personagens. E agradeço, um beijo grande para todos que estão ouvindo, um beijo também em Renata. E fiquem com Deus, um ano de 2025 maravilhoso, cheio de prosperidade, de paz, de fé, de esperança e, acima de tudo, de muito amor para todos nós. E saúde, porque sem saúde as coisas ficam mais difíceis, não é? É, é isso, gente. Feliz ano novo para todo mundo e até a próxima. Beijos, tchauzinho. Tchau.